Fala, nação santista, como é que vocês estão? É empate amargo, né? Empate amargo, muito amargo. No primeiro tempo, time sem muita pressa, sem pressa, lento, né? Mas eu acredito nessa formação. Não acredito que essa formação deva mudar. Agora vai mudar, infelizmente, por conta do cartão amarelo do Neymar, né? Que pô, realmente era muito evitável, não tem muita desculpa, né? Desde o início muito pilhado, né? Então, de alguma forma, isso tudo vem pilhando ele, não sei porquê, né? Não deveria estar pilhado, né? A gente precisa dele, é um cara importante, fez 2 gols hoje, né? Foi o líder técnico da equipe, né? É o que a gente espera e foi o líder técnico, né? Mas eu acredito muito nessa formação. Eu acho que deve ser, tem que ser essa formação. Esse time nunca jogou junto, mano. Esse time nunca jogou junto. Não adianta querer ficar mudando toda hora. Vai mudar, vai mudar. Agora vai ter que mudar, obviamente, né? Mas é só entrar o Miguelito. Eu não entendi porque ele colocou o Cabaleiro ao invés de colocar o Miguelito. Era o Miguelito no lugar de qualquer um meia que tivesse cansado. Se fosse pra tirar o Rolês, tem que colocar o Miguelito, pô. É o Miguelito, lá entre os melhores, o que mais tem números de participação e gol. O próximo era o Miguelito. Foi ele quem saiu para entrar o Neymar. Entendeu? Eu não entendi o porquê que ele quis colocar o Cabalheiro. E agora, falando sobre os gols que o Santos tomou, o primeiro gol claramente foi um erro do Ilharão. Foi um erro do Ilharão. Pô, o cara, ao invés de fechar na linha de fundo rapidamente, ele já trouxe o cara para dentro da área. Quando ele dá a volta assim, vai fechar o cara lá, ao invés de ele ir em direção do cara, já cercar o cara ia tentar antes o cruzamento ia bater nele, ou seja, ele deu liberdade para aquele cara, né? E aí o segundo gol, uma fatalidade, gol contra, né? Gol contra. Então, assim, não adianta também a gente, pô, vai ficar, pô, calma, velho. Vai fazer o quê? Os melhores que a gente tem. Não tem jeito. Vai trocar quem? Vai tirar o Gabigol e colocar o Rony? Vocês já viram. Vai tirar o Gabigol e colocar o Tassiano? Vocês já viram. Vai tirar o Gabigol e colocar o Cabalheiro? Vocês já viram. Né? Vocês já viram. Vai tirar o Neymar para colocar quem? Então esse é o time titular e não tem como. Esse é o time titular, esse quarteto mais o Bom Tempo de 8. Não tem que improvisar o Bom Tempo lá na frente para colocar mais um. Se o Cuca fizer isso, a gente vai perder, cara, lá contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense. Se o Cuca der uma de vou adiantar o Bom Tempo e colocar mais um volante, aí coloca o Oliva, aí coloca 2-5, é aquele vício de ter 2 camisas 5 e nenhum camisa 8. Né? Você improvisa o seu camisa 8 de camisa 7 e 11. Né? Não tem que fazer isso, só tem que substituir o Neymar pelo Miguelito e acabou. E vamos insistir nesses caras. Esses caras não jogaram junto com o Neymar nem com o Bom Tempo de 8. Né? Por isso que realmente no primeiro tempo demorou para sair aquela tabela. Tanto que quando saiu, o Neymar mesmo ele faz na comemoração. Gente, ó, vamos tabelar. Vamos tabelar, vamos girar essa bola. Né? Então, um empate amargo, né? Mas eu acredito nessa formação e nesse time. É o que a gente tem de melhor, não tem como. Tá? Não tem como. Se você acha que a gente tem que mudar a formação, que esse time não é o titular contra qualquer que seja o time, me mostre soluções aí no comentário. Não existe, cara, mexer para trás. Não existe mexer para trás. Entendeu? Contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, contra o São Paulo, que são os próximos jogos do Brasileirão, tá? O Santos tem que continuar com esse time, com o Bom Tempo de 8, né? E tem que colocar o Oliva junto com o Bom Tempo. O Oliva estava tão bem, foi tão bem no jogo passado, e aí você vai e coloca o Arão. O que acontece? A gente é punido, é o Arão que erra nessa jogada aí, na minha opinião. Ele tinha que ter fechado com mais sede. Antes do cara, ele foi dar a volta e abriu o espaço para o cara poder pensar entendeu? E cruzar. Então, cara, é o que eu acho. Eu acredito sim nesse time. Foi um empate amargo, foi. Não gostei do jogo do time,
Tá? É sim a formação e o time ideal que eu acredito, mas não gostei da postura deles no primeiro tempo, inicialmente. Mas é de se entender que os caras nunca jogaram junto, velho. Os caras treinam sempre e o professor não põe os caras para jogar junto. Então hoje foi o primeiro teste de fogo dos caras desse time. Entendeu? Você tem paciência com o Rony, você tem paciência com o Tassiano, você tem paciência com um monte de bagre. Agora que tá com os caras, os melhores, são eles, cara. Os melhores são eles. Não tem jeito. Tá? Empate amargo, a gente tá triste, tá puto com todo mundo, tá puto e principalmente com o Neymar, que tomou o cartão amarelo, né? Que, pô, dava para evitar. E é sempre assim, ele muito pilhado. Né? Então, tomou cartão amarelo, não vai jogar o próximo jogo. E, na minha opinião, quem tem que entrar no lugar dele é o Miguelito e acabou, sem mexer na estrutura. Sem mexer na estrutura. E, na minha opinião, tinha que entrar o Oliva de titular no lugar do Arão. O que o Arão tem que o Oliva não tem, pelo amor de Deus? Tá? O Arão. E não tava fazendo uma partida do Arão. Só que ele vacilou ali, cara. E outra coisa também, outro que sim, esse sim fez uma partida ruim, o Igor Vinícius. Por que tirar o Gabriel Menino? Você entendeu? Aí o Gabriel Menino pegou, as bolas que ele pegou é sede de gol, é pancada para dentro do goleiro, espalma goleiro, é tentar cruzamento. Você entende? Então, na minha opinião, né, o time titular na próxima partida do Santos, tá? Tem que ser a mesma coisa, só que volta o Menino e volta o Oliva. Então, nos próximos jogos do Santos agora, né, que vai ser a volta na Vila Belmiro contra a UCV e depois contra o Remo da Copa do Brasil, tem que ser esse mesmo time, tem que cobrar deles, tem que falar, ó, quero mais intensidade, principalmente no primeiro tempo, eu quero mais intensidade. Tá? Eu quero mais toque de bola, quero mais rápido, eu quero pressa. Eu quero pressa. E tem que manter esses caras. Só tem que trocar o Igor Vinícius pelo Gabriel Menino e trocar o William Arão pelo Oliva, cara. Esse é o time, essa é a formação, essa é a essência do Santos. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Só que tem que ter pressa. Tem que ter pressa, tem que ter gana, tem que ter raça, entendeu? Só que assim, não vamos. Tá tudo errado, tem que ir embora Neymar. Tem cara que tá defendendo que o Neymar tem que ir embora. Que jeito, gente? Que jeito? É o líder técnico. E a gente torcer pro cara continuar jogando. E outra, pra ele ter a cabecinha no lugar pra não ficar tomando toda hora cartão por reclamação. Que isso é ridículo. Entendeu? Isso é realmente ridículo. Não deve acontecer. Isso não pode ficar acontecendo toda hora. O time precisa dele. Então, Neymar, o time precisa de você, meu amigo. Tá? O time precisa de você. E esse é o meu recado, o recado do Pelezinho. Tá? Pós-jogo aqui, o jogo terminou 2-2. Foi um empate amargo. Não gostei da postura dos jogadores. Tá? Mas não mudaria. Eu não mudaria. Pro próximo jogo, eu só mudaria o Arão pelo Oliva e o Igor Vinícius pelo Gabriel Menino. Tá? Eu não mudaria essa estrutura com medo dos caras, com medo da UCV, com medo do Remo, com medo do Atlético Paranaense, com medo do outro próximo jogo que a gente vai jogar, acredito que é o São Paulo. Então, ou seja, na minha opinião, o Cuca tem que insistir nesse time. É o melhor time que a gente tem. Já está avisado. Depois não adianta trocar o time e o time piorar e aí falar que não dá para jogar com os caras. Dá para jogar com os caras, meu. Tem que insistir. Tem que insistir nesses caras. É os melhores, mano. Daí a gente cobra deles. Cobrar o Neymar tem que ter a cabeça no lugar. É o capitão, o líder técnico, o capitão precisa ter calma para não ficar tomando cartão bobo, cartão amarelo bobo, né? E, na minha opinião, tem que haver duas trocas. Tem que haver duas trocas. E essas trocas é Igor Vinícius pelo Gabriel Menino, que já vinha jogando, estava jogando bem, estava numa boa sequência, fez um bom jogo. E o Oliva no lugar do Arão. Simples. Continuar com esse quinteto, esses 5 jogadores, líderes técnicos, líderes do nosso elenco.
Não tem ninguém melhor que eles. Não tem jeito, gente. Você pode falar o que for, tá? Sobre o Gabigol, tá? Sobre o Gabigol, cara, gente, eu não tô entendendo por que ficar nessa insistência pro Gabigol não estar na área. Eu entendo essa questão de pedir para ele voltar mais e deixar a sobra pro Neymar. Agora, na hora que o Santos tá com a bola, eu tô achando que ele tá muito recuado, ele tá na ponta, ele tá querendo. E quando a gente precisa dele na área, quando é contra-ataque, a gente precisa que ele seja o ponteiro, o cara que faz os facão toda hora lá para chegar na cara do gol. Ele não tem que ser esse cara para ajudar na criação, não. A gente já tem quem faz isso por natureza, que é o Neymar. A gente já tem o Barreal, a gente já tem o Roleiser para isso. E aí, se o Roleiser, ou o Barreal, ou o Neymar cansar, a substituição é o Miguelito. Não venha inventar e colocar o Cavaleiro. O Cavaleiro, cara, sofreu pênalti. Show de bola, sofreu pênalti. Parabéns. É isso. Mas, cara, não é nada. Não fez nada, não faz nada. É o Cavaleiro, gente. É o Cavaleiro. A gente já sabe quem é esse cara. Agora, Miguelito, era o Miguelito, jogador de aproximação, era ele a solução, era ele. Não tinha que colocar Tassiano e Rony. Pelo amor de Deus, cadê o Nadson? Tá vendo como é que é? Tá vendo a normalidade que os caras tiram os moleques, botam os moleques na fogueira e tiram os moleques na clara intenção de queimá-los? Agora, eu quero ver, daqui a pouco vai tirar o moleque, vai tirar o Ananias, só porque aconteceu essa questão do gol contra. Entendeu? Não, cara, continua com o Ananias e coloca o Nadson, velho. Coloca o Nadson. O que tá acontecendo? Porque o moleque perdeu a bola lá, aconteceu aquele gol. E aí, não vai colocar mais o cara? Tá de brincadeira, coloca o Nadson. Era o Nadson que tinha que ter entrado. Você quer ganhar um jogo, você precisa de caras técnicos, caras bons. Não esses caras que é correria, maluquice, doidão, trombador, louco. Esses caras são loucos. Tassiano e o Rony é louco, maluco. Os caras são malucos, gente. Esquece esses caras. Esses caras não devem entrar mais em campo, na minha opinião. Essa 11, por favor, tira essa 11 e dá pro Barreal. E na minha opinião, o Robinho precisa entregar essa 7 pro Roleiser. Tá? Também não gostei tanto assim da atuação. Não gostei da atuação do Roleiser, mas é o melhor que a gente tem. Quando ele sai, cai o nível técnico extrema muito. Mas muito. Quando o Roleiser sai, quando o Roleiser sai e quando o Barreal sai, o nível técnico cai muito, o desespero começa. Quem começa a armar sozinho o jogo é o Neymar. Você entende? Principalmente quando ele não coloca o Miguelito, que o Miguelito é o sexto nível, o melhor tecnicamente. Você tem o melhor. E você tem um quinteto ali que sabe jogar bola. Agora, depois deles é o Miguelito. Não tem jeito, cara. Em números, você pode entender que o Gabigol nem é tão técnico assim, mas em números o Gabigol é o melhor do time, em segundo é o Neymar, em terceiro é o Barreal, em terceiro é o Roleiser, em quarto o Barreal, em quinto vem o Bom Tempo. Então assim, cara, e depois desses caras, o próximo que é tecnicamente bom de bola, que dá pra trazer algo, é o Miguelito, é o Nadson. Que vai tirar esses caras do banco, Tassiano e Rony? Pelo amor de Deus, que foi, gente? Só eu tô vendo que esses caras é muito ruim. Só eu tô vendo que esses caras é muito ruim. Mas é isso, né? Tô puto, claro que eu tô puto. Empate com gosto amargo, amarguíssimo, né? Um gosto de derrota. Mas aí até aí você vê, né? 2 gols do Neymar, líder técnico, melhor em campo. Não teve outro jogador que jogou melhor que o Neymar, né? Mesmo fazendo a cagada de tomar o cartão amarelo. Tá? Gostei muito do Bom Tempo. Gente, o Bom Tempo é 8. Bom Tempo é 8. Essa é a posição dele.
Não vamos improvisar o menino lá na frente para ele continuar marcando como volante, como 8. Ele é 8. Então, o meu recado é: o time precisa se manter essa estrutura. É o melhor que a gente tem, não tem jeito. Esse time precisa só de precisa jogar mais e tem que cobrar deles. No próximo jogo, mantém esse time. Mantém esse time e, claro, Oliva no lugar do Arão, tá? E o Gabriel Menino no lugar do Igor Vinícius. Que já tava. Era isso, o time era esse. Era só tirar o Miguelito e o Tassiano e colocar o Neymar e o Gabigol. Ele que quis mexer nessa estrutura. Deu certo. Os caras se deram bem juntos. Era só colocar né? Era só colocar o Gabigol e o Neymar no lugar do Tassiano e do Miguelito. E na minha opinião, segundo tempo, 15 minutos de segundo tempo, manda aquecer Miguelito, Nadson, o Pierre lá, tá? Não inventa, mano. Não inventa de chamar Rony, de chamar Cabaleiro, de chamar Tassiano. Pelo amor de Deus. Que loucura que ficou esse segundo tempo. Quem colocava a bola no chão era o Neymar. O resto era só bicuba acima, era só loucura total. Ah, vou chutar para ver. Os caras não fazem nada, gente. Vocês não conhecem o Rony e o Tassiano, não? Pelo amor de Deus. No segundo tempo era para colocar o Miguelito no lugar do Roleiser, certo? E pedir para o Barreal fazer a de 10, como ele fez no jogo da UCV. Simples. Simples. Coloca o Miguelito lá na direita, como ele faz na seleção dele. Ele joga pela direita e acabou. E vamos ver o que vai acontecer. Tiver que tirar, se tiver que tirar o centroavantão, cara, você tem que trazer o Nadson para campo, você tem que trazer o Nadson, tá? Tem que trazer o Nadson e povoar essa área. Só que não é de chutão, de cruzamento. O Santos nunca foi de jogar assim, cara, de cruzamento. O time ficou jogando totalmente contra o DNA no segundo tempo, na loucura, porque, claro, tomou a virada, mas não tem que mudar a sua postura, tem que continuar com a bola, pertinho, tocando a bola. É o melhor jeito de chegar nos caras, você fica bumba meu boi, cruzando toda hora na área, na loucura. Calma. Esse não é o DNA santista, isso aí não é jogo de futebol, não. Isso aí é só um debandeio, ainda mais com esses caras. Se você tivesse um rala dentro da área, mas você tem o Tassiano e o Rony, porra. Você entende? Então é isso, família. Se inscreve no canal. Esse foi o pós-jogo. Tô puto, mas é isso. Vamos pro próximo jogo. Eu não acho, não tem que mudar o time nesse sentido. Acredito que tem que voltar com o mesmo time. Sem essas mudanças que ele fez, só tirar o Miguelito e colocar o Neymar e tirar o Tassiano e colocar o Gabigol, tá? Com o Gabriel Menino de lateral direito e o Oliva na volância ali no lugar do Arão. Ponto. E é isso que tem que ser. Vamos pra cima, Santos. Vai pra cima dele, Santos!